E aí, pessoal, quando usar o have ou o has? Ok, então vamos falar aqui, a gente está falando sobre o simple present, ok? Presente simples. Então o verbo have é o verbo ter ou possuir, certo? Então a forma do verbo é essa, a forma básica do verbo é to have. Só que a gente está falando sobre simple present, né? E no simple present, o que acontece na terceira pessoa do singular, né? A gente usa, por exemplo, vamos pegar um outro verbo aqui só para a gente fazer uma comparação. Quando eu uso, por exemplo, o verbo trabalhar, work, né? Eu digo I work, you work, we work, they work, mas he works, she works, right? Então a gente coloca um S no final do verbo na terceira pessoa do singular, né? He, she ou it, ok? Porém, o verbo have, ele tem uma forma diferente. Então, na terceira pessoa do singular, a forma do verbo have é has, certo? Isso numa affirmative sentence. Então, numa affirmative sentence, I have a dog, he has a dog, she has a dog, ok? Mas numa negative sentence ou numa question, lembre-se que a gente está falando sobre o simple present, right? Então a gente usa o auxiliar. Qual que é o auxiliar do simple present? É o do. Esse é o auxiliar do simple present. Então eu vou usar o auxiliar para me ajudar a formar uma negative sentence ou uma interrogative sentence, uma question, certo? Voltando lá, fazendo uma comparação ainda, né, com o verbo work. Então, se eu digo I work, mas he works, quando eu vou fazer uma question e eu uso o auxiliar, eu vou perguntar do you work? O you tá aqui, super tranquilo. Mas na terceira pessoa, o que acontece com o S que estava no verbo? O S numa question, ele vai para o auxiliar. E a regrinha que a gente já trabalhou de plural, a gente aprendeu que quando eu vou colocar, por exemplo, o plural, o S, numa palavra que termina com o não aceita o S direto, então eu coloco o E para poder colocar o S. Por exemplo, tomato, né? Tomatoes, plural, eu vou colocar o E para poder colocar o S, right? A mesma coisa acontece aqui, quando é o auxiliar. Então, o S que estava no verbo vai para o auxiliar, mas eu preciso colocar o E aqui, e aí o auxiliar da terceira pessoa vira does, ok? Então, quando eu pergunto do you, quando é a terceira pessoa, eu vou perguntar does he, certo? E numa negative sentence, a mesma coisa. I don't, but he doesn't, certo? E pelo fato de eu estar colocando o S aqui no auxiliar, o verbo volta para a forma básica. Então, I don't have a dog, he doesn't have a dog. O S já está no auxiliar, o verbo volta para a forma básica, ok? Bora praticar um pouquinho? Agora eu vou mudar de tela e vou mostrar algumas sentenças e você pensa aí e preenche da maneira correta, ok? Ok, so now let's fill in the blanks with the correct form, ok? Vamos lá. Affirmative sentence. They. What's the verb here? They. The form of the verb, né? A forma do verbo, they have. Okay, they have a blue car. Affirmative sentence. He. Third person singular. Terceira pessoa do singular. Então, he has a dog. Very good. Now, negative sentence. She. Think about it. Terceira pessoa do singular, third person singular, but it's a negative sentence, so I need an auxiliary. Então, eu vou usar o auxiliar, o S já está aqui, right? Mas é uma negative sentence, então eu preciso da negativa, she doesn't, e o verbo volta para a forma básica, porque o S está no auxiliar, ok? Very good. Negative sentence, I
Yes. I don't have. Né? Negative sentence, eu uso o auxiliar e o not. Now, question, interrogative sentence, you. A gente precisa usar o auxiliar. Então, do you have a pet? And he? Novamente, eu vou usar o auxiliar, certo? Para fazer uma pergunta, mas terceira pessoa do singular, a gente joga o S no auxiliar. E aí ele vira does, certo? E o verbo volta para a forma básica. Então, does he have a pet? Excellent. Very good. Então, novamente, só revisando, numa affirmative sentence, a forma do verbo vai ser have, porém na terceira pessoa do singular, a forma passa a ser has. Numa negative ou numa question, eu vou estar usando o auxiliar, né? O auxiliar do simple present é o do, mas quando eu uso o auxiliar, o verbo volta para a forma básica. Eu jogo na terceira pessoa, eu jogo o S do verbo para o auxiliar e o verbo volta para a forma básica. A mesma coisa acontece numa question, certo? Eu jogo o S que estava no verbo para o auxiliar e o verbo volta para a forma básica. Então, eu vou usar o has somente na afirmativa, na terceira pessoa do singular, ok? Quando eu tenho uma negative ou uma question, eu uso o auxiliar does e o verbo volta para a forma básica, ok? Thank you for watching. Bye!